Segundo Samuel, irmãos, capítulo 9 de 2 Samuel, até que os irmãos procurem, e vamos continuar louvando ao Senhor, né, irmãos? Alguns dos irmãos procurando para que nós possamos ler todo mundo junto, amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Todos acharam, irmãos, capítulo 9 de 2 Samuel? Diz assim a palavra do Senhor: e disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência ou bondade de Deus? E então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, o aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que está em casa de Malquir, filho de Amiel, em Lodebar. E então o rei Davi tomou da casa de Malquir o filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, ele se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu te continuo, comerás pão à minha mesa. E então se inclinou e disse: quem é o teu servo? Quem sou eu para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Somente até aí. Senhor Jesus, Pai, fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra aqui nesta noite. Senhor, hoje é um culto da família, Pai. Quantas pessoas que estão aqui conosco, que deixaram a sua casa, o seu lar e vieram para junto nós adorarmos e glorificarmos o Teu santo e glorioso nome, Senhor. E eu creio que o Senhor há de falar conosco, ó Pai, através da Tua palavra. Eu creio que o Senhor há de abrir o nosso coração aqui nesse lugar, nesta noite,
para entender a palavra do Senhor e sairmos daqui, ó Pai, glorificando e exaltando o Teu nome, dizendo que santo, santo és o Senhor. Ó Deus, abre os nossos ouvidos e o nosso coração, ó Pai, cura os enfermos, liberta os oprimidos, quebra o laço de Satanás, Satanás que tem lutado contra esta vida, contra esta casa, contra esta família, cai por terra, Satanás, em nome de Jesus nós te repreendemos, saia desta casa, saia desta família, enfermidade, saia desse corpo, em nome de Jesus, porque no nome de Jesus, a enfermidade tem que bater em retirada, os demônios têm que cair por terra, porque o nome de Jesus há poder, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, irmãos, exalte ao Senhor, bem alegre, bem feliz, com palmas para Jesus. Irmãos, hoje nós estamos no culto em favor da família, pedindo ao Senhor que guarde a nossa casa, a nossa família. É claro que todos os dias, né? Só que o culto de domingo é um culto voltado mais para as famílias. E eu creio que o Senhor há de abençoar a nossa casa, a nossa família, amém? Você crê que Deus pode abençoar a tua casa, a tua família? Aleluia! Ele está aqui, irmão. É só nós abrir o coração para o Senhor, porque Ele opera. O nosso Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo que operava no passado, é o mesmo que opera no presente. E o nosso Deus é um Deus que faz promessa. É um Deus que nos tira lá do lamaçal do pecado, lá do charco de lodo, e coloca em nossa boca um novo cântico de adoração ao nome do Senhor Jesus. E esse texto você vai ver, aleluia, que Davi, a Bíblia vai dizer que Davi, ele foi perseguido, todos sabem da história, por um homem chamado Saul. Esse homem perseguiu Davi todo o tempo. Davi teve que esse moço na sua mão para ceifar a vida dele. Podia ter matado Saul, mas ele não fez isso. Porque ele disse na palavra: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ele foi lá e cortou ali um pedaço da orla do vestido de Saul. Ele podia muito bem naquele momento ter matado, tirado a vida de Saul, mas ele não fez. E tudo isso, irmãos, a perseguição, tudo o que aconteceu, só que Saul tinha um filho, e esse filho de Saul, a Bíblia vai dizer que ele chamava Jônatas. E esse moço, ele gostava muito de Davi. Ele tinha uma comunhão muito linda com Davi, a ponto que a Bíblia vai dizer, aleluia, que quando o pai dele queria se levantar contra Davi, muitas das vezes Jônatas ia lá e alertava Davi que o pai dele estava tramando, querendo fazer, porque ele amava, aleluia, ele tinha comunhão entre eles. E a Bíblia vai dizer, irmãos, como é bom nós termos essa comunhão, aleluia. Porque no Salmo 133 vai dizer: o quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Porque quando tem união entre o povo de Deus, aleluia, tem proteção de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, aleluia. Tem os cuidados do Senhor para a nossa vida. E aqui nesse texto, eu vou falar aqui para vocês em rápidas palavras, mas aqui nesse texto, você vai ver que, sobre uma promessa, Davi agora pergunta, se havia alguém da casa de Saul, porque ele queria usar de bondade e misericórdia de Deus pela vida de alguém, por amor a Jônatas. Porque se você for ler um texto um pouco mais atrás comigo, lá no texto um pouco atrás, eles fizeram aliança.
Jonatas e Davi fizeram uma aliança, e esse pacto que eles fizeram se cumpriu lá na frente, porque o que eles fizeram, a aliança entre os dois, ela se cumpriu lá na frente, aleluia. Tem coisas na nossa vida que Deus faz promessa, aleluia. Tem essa aliança entre eu e você e Deus, nós todos com Deus, mas tem coisas que vai acontecer lá na frente, aleluia. E tudo isso entre eles foi conversado, concordado, um pacto, uma aliança. Eu quero ler com os irmãos essa aliança que foi feita, que está no livro de 1 Samuel, deixa eu achar aqui para os irmãos, aleluia, nós já vamos ler aqui com vocês, aonde que fala que eles fizeram uma aliança, e essa aliança eles fizeram para que da casa deles não era para ser cortada a descendência deles, então foi feita essa aliança entre eles. Eu já vou achar aqui para os irmãos, que está no livro de 1 Samuel, mas nós já vamos achar aqui já. No capítulo 20, no versículo 15 a seguir, vai dizer assim, só que se você for ler o texto, vai dizer assim, Jonatas faz um pacto com Davi. Olha só, um pacto, uma aliança entre eles, e ele diz assim, nem tão pouco no versículo 15, nem tão pouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, e nem ainda quanto o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. E no versículo 16 vai dizer assim, assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo, aliança, o Senhor requeirará da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto ele o amava, porque amava com todo o amor da sua alma. Eles fizeram uma aliança ali porque ele amava, está dizendo que era um amor com toda a sua alma, com todo o seu coração, sobre essa aliança que eles tinham feito. Então foi jurado ali entre eles um pacto, aliança, que a descendência, o povo dele não era para ser cortado, tirado. Então quando Davi, agora nesse texto, vai dizer, ele chega e pergunta se havia alguém da casa de Saul para ele usar de misericórdia, usar de bondade. Só que aí agora mandaram chamar um homem chamado Ziba. Ei, irmão, o que tem de Ziba por aí, trazendo informações, apontando o dedo para mim, para você, porque aqui nesse texto você vai ver, e Ziba agora chega até Davi e disse assim, tem uma aí, qual que era, o que ele disse? Um aleijado de ambos os pés. Ele podia muito bem chegar diante de Davi e falar, Davi, tem aí o filho de Jonatas, o Mefibosete, ele está lá na terra de Lodebar. Ele podia muito bem ter chegado e falado assim para Davi, mas não, a primeira coisa que ele quis fazer é apontar logo o defeito daquele moço, apontando dele e falando o aleijado, tipo assim, dizendo, aquele lá não tem jeito, aquele lá não presta, ele é defeituoso, ele é aleijado. Quantas das vezes ouvimos, às vezes, essa palavra, alguém apontando o dedo para alguém da nossa casa, da nossa família, dizendo, esse não tem jeito, esse não tem como fazer, apontando logo o defeito. Mas descansa o teu coração, aleluia. Se Deus tem promessa para a tua casa, para a tua família, abra teu coração na presença de Deus e creia na promessa de Deus, porque ela há de se cumprir na nossa vida, aleluia. E agora a Bíblia vai dizer que agora manda chamar. Manda chamar. Davi não quis saber o que ele disse lá, que Ziba falou para ele, um aleijado. Porque alguém para apontar para mim, para você, a sua qualidade, são poucos. Mas agora falha para você ver. Falha. Tem uma falha para alguém sempre estar apontando o dedo e dizendo para você somente as tuas falhas, somente os teus defeitos. Mas tem um Deus lá no céu que nos conhece e nos vê. Tem um Deus que te conhece, minha irmã, meu irmão, lá no meio do deserto.
lá numa terra tão distante, porque você pensa, aleluia, que o texto vai dizer que esse moço, ele foi levado lá para a terra de Lodebar. Você pensa que foi fácil para esse moço viver numa terra distante de todos e de tudo, uma terra seca, uma terra que planta não colhe, não dava nada, uma terra de sequidão, uma terra de sofrimento, a terra de Lodebar. Agora pensa a solidão que esse homem, quem sabe, estava vivendo num lugar distante, aleluia, mas o Deus de promessa alcançou ele lá na terra do esquecimento, porque alguém pode esquecer de você, aleluia, mas o nosso Deus te conhece, Ele te vê, Ele não esquece de mim, de você, aleluia, Ele sempre está olhando para nós, aleluia, o nosso Deus nos conhece e nos vê. Quantas das vezes, irmão, no meio do deserto, no meio da prova, parece que você está só. Quantas das vezes na hora da luta, da prova, que você olha para um lado, para o outro, não tem uma mão amiga para te estender, é somente a misericórdia de Deus para com a minha vida e para com a tua vida. Quantas das vezes que pensamos na hora da luta, eu não vou vencer, eu não vou conseguir, mas aí o Espírito Santo de Deus toma nós pela mão e diz: eu estou contigo, você vai vencer, aleluia, nós vamos até o fim, aleluia, e assim nós vamos vencendo a luta. Terra de Lodebar, depois vocês pesquisem em casa o nome dessa terra, terra de Lodebar, terra de sofrimento, e esse moço lá passando todo esse tempo numa terra de sofrimento, uma terra distante, sem ninguém ver, sem ninguém ao lado para poder estar ali dialogando, conversando. Pensa numa vida que esse moço, para pensar comigo, a vida que esse moço Mefibosete estava vivendo lá, mas de repente agora, a aliança que foi feita lá atrás entre Davi e Jonatã, ela se cumpre agora. Porque agora Davi, como rei, fala assim: não tem problema ele ser aleijado, porque a partir de agora traga ele, porque a partir de agora a história dele é outra, a partir de agora a história dele vai mudar, porque agora ele vai sentar comigo à mesa, ele vai se vestir como um rei, ele vai assentar na mesa do rei, e ele vai, aleluia, viver como um rei, aleluia. É assim que Deus faz. Deus pega o homem lá do fundo do poço e coloca ele aqui no altar para anunciar essa palavra. Deus pega ele lá do lixo, lá do deserto, do sofrimento, tira ele de lá e faz dele um pregador da sua palavra, um levita na casa do Senhor, um adorador. Esse é o nosso Deus de promessa, irmão. Quantas das vezes alguém olhava para mim e dizia assim, o povo, a vizinhança da minha cidade, lá no interior de Minas Gerais, olhava e falava assim: esse aí, esse não tem jeito, ou é cadeia ou cemitério, porque para ele não tem jeito. Mas aí o Deus lá do céu, aleluia, olhando para mim, dizendo, aleluia, para mim tem, aleluia, mesmo que alguém vai apontar o defeito, dizendo, não tem jeito para você, não tem jeito para o teu casamento, não tem jeito para a tua família, mas creia, porque tem um Deus, aleluia, que tudo vê, que sonda o teu coração, que conhece o teu pensamento, aleluia. Tem um Deus que não nos desampara. Esse Deus está todo o tempo cuidando de mim e de você, meu irmão, minha irmã, aleluia. Mesmo quando você se sentir só, numa terra seca, numa terra onde você planta e não vê frutos, uma terra do esquecimento, onde todos viram as costas para você, e você se sente sozinho no meio da luta, no meio da prova, mas saiba que os olhos de Deus estão te enxergando, aleluia.
Saibas que os olhos do Senhor estão te vendo, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que os olhos do Senhor estão como chama de fogo, contemplando todos os moradores da terra, aleluia. Então o Senhor está contemplando a tua luta, o Senhor está contemplando o teu deserto, o Senhor está contemplando a tua angústia que você está passando, mas hoje o Senhor manda te dizer, Ele te traz para sentar à mesa, aleluia. Hoje Ele manda te dizer que Ele muda a tua história se você abrir o coração, aleluia. Ele muda a história do teu casamento, Ele muda a história da tua família, Ele faz de você um vaso novo, aleluia, na presença dEle, aleluia, porque Ele é Deus. Esse é o nosso Deus. E aqueles que apontavam para você dizendo que não tinha jeito, agora vão olhar e ver a diferença na tua vida. Às vezes quando eu chego em Minas Gerais, alguém pergunta, quem diria, né? Que o Tiago, aquele Tiago que nós conhecemos hoje aí, na igreja servindo ao Senhor. Muitos falam isso para mim quando eu vou lá. Quem diria? Mas para nosso Deus não há nada impossível, irmão. Ele transforma a vida, Ele transforma a família, Ele liberta, aleluia, Ele tira lá do mundo da prostituição, porque o Senhor, se você for analisar, observar na igreja muitas das vezes, se você for dar oportunidade para pessoas contar testemunho do que Deus fez, do que era antes para o que é hoje, você vai ver que a maioria dos cristãos que é convertido hoje, muitas das vezes o passado ou era uma prostituta, ou era um drogado, ou era um maconheiro, ou era, tantas coisas terríveis que era lá no mundo, porque o Senhor pega esses que para a sociedade não vale nada. Para a sociedade alguém olha e fala, esse não presta, esse não vale nada, e o Senhor fala, não, mas é esse que eu conto com ele. Eu mudo a história, eu pego e mudo a história para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Esse é o nosso Deus. Quantas pessoas nós temos na igreja que hoje são obreiros, são pastores, presbíteros, obreiros, que outrora nós temos ele ainda vai vir aqui, nessa cidade aqui, que ele sempre fala que ele tem desejo de vir aqui, pregar a palavra, e ele vai estar aqui, ele é lá de São Bernardo do Campo, presbítero Fábio. Ele é uma bênção, irmão, Deus usa muito ele. Se você for ver o testemunho daquele moço, ele perdeu um dedo, também ele tem um problema na mão, e tudo por causa de rebeldia, era traficante da pesada, viveu trancado dentro de presídio, não era cadeia, era presídio de força máxima. E hoje, se você for ver o homem pregar a palavra, anunciar o evangelho, você fica de boca assim, ó, de queixo caído, de ver o testemunho do que Deus fez na vida daquele moço. Nós temos um presbítero ali em Curitiba, se vocês for ver esses dias, ele estava testemunhando no programa Despertai. Ele lá, o presbítero Ayrton, não sei se algum dos irmãos viu o testemunho dele, o moreno, que está lutando lá contra um câncer, já deu não sei quantos cânceres, o homem está lá, o homem já de idade, mas prega a palavra, não para, vai lá, faz quimioterapia, daqui a pouco está na igreja, daqui a pouco vai para os presídios pregar, e roda para todo lado, o homem não para, mesmo com todo o problema de saúde, o homem não para, fazendo a obra de Deus. Mas o homem era um criminoso da pesada, né? Roubo de carga, mão armada, e era tudo que não prestava. Mas hoje você vai ver, é uma bênção. É uma bênção, porque Deus pega lá do lixo e coloca aqui, ó. Coloca aqui no altar, para confundir aqueles que pensam, eu sou tal, né? A Bíblia vai dizer, agora me fugiu da onde está escrito aqui, que eu tenho a memória um pouco assim, meio, né? Tem pessoas que guardam no versículo tal, no capítulo tal, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor pega lá e coloca aqui no meio dos príncipes, né? Para confundir, né?
pega os loucos para confundir os sábios. Eu acho que é no livro, se não me fala, Memória de Coríntios, alguma coisa assim, né? Esse é o nosso Deus. E agora ele faz uma promessa, um homem que estava lá numa terra de esquecimento, uma terra de sequidão, distante de tudo e de todos. Agora o Senhor vai, pega, usa Davi e fala: traz ele, porque agora a história dele mudou. Agora ele vai sentar comigo na mesa, ele vai comer com o rei, ele vai se vestir como um rei, e todos os dias o pão aqui na mesa, aleluia, para ele. Aí, se você for ver, esse nosso Deus é tremendo, porque se você for ver o texto um pouco mais à frente, você vai ver que o próprio Ziba, que apontou logo o defeito do homem, chamando ele de aleijado, fala: um aleijado, tem um aí. Aí eu me lembro de Davi, né? Quando Samuel chega lá para ungir, e olhou para um bonitão, falou: é esse. E o Senhor falou: não, você está olhando a aparência, mas eu conheço o coração, eu sou do coração, não é esse. E foi passando um por um, e quando passou todos, Samuel perguntou: mas acabou todos os mancebos? Não, ainda tem um. Ah, mas está lá no pasto cuidando das ovelhas, como se diz assim: ah, aquele lá, está lá jogado no canto, lá cuidando das ovelhas, que lá não tem futuro. Mas aí o Senhor falou: mas é aquele que eu quero, aleluia, traga ele, porque agora eu vou ungir ele a rei, porque ele vai ser rei, aleluia. É assim o nosso Deus, irmão, aleluia. Deus é Deus fiel. E agora a palavra do Senhor nos diz aqui, eu vou ler com os irmãos, já vou encerrar por causa do horário, mas olha assim, quando Ziba apontou logo o defeito, e falou: o aleijado, tem um aí, um Mefibosete, o aleijado de ambos os pés, e disse o rei, Davi disse: onde ele está? E disse Ziba ao rei: eis que ele está lá na casa de Malqui, filho de Amiel, lá em Lodebar. Mas aí, no versículo 5, e mandou o rei Davi, e o tomou ele lá da casa de Maqui, lá da cidade de Lodebar, daquela terra de Lodebar. Falou: vai lá, traga ele. Olha só que lindo. E vindo Mefibosete, isso aqui que eu acho lindo aqui para nós finalizar. Um homem que estava lá vivendo uma vida miserável, uma vida triste, ele chega agora, ele não chega, porque tem pessoas, quem aqui já conheceu, já viu pessoas exaltadas, que às vezes ele chega na igreja, ele pensa que ele é o tal, que ele é melhor do que todo mundo, e aqui agora não. Esse moço chegando diante de um rei para as promessas se cumprir na vida dele, mas a Bíblia vai dizer, no versículo 6, e vindo Mefibosete, filho de Jonatã, neto de Saul, a Davi, quando ele veio a Davi, ele se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. Ele chega diante de Davi e se coloca diante de Davi assim, se inclinou em terra e ele se humilhou. Aleluia, o ato de humilhação, porque aquele que se humilha, o Senhor exalta, aleluia. Aquele que se humilha na presença de Deus, o Senhor levanta ele e coloca de pé. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer assim, e disse Davi, quando ele se inclinou, Davi fala assim, Mefibosete, e ele diz, eis aqui o teu servo. Olha só, e disse-lhe Davi, não temas, porque de certo eu usarei contigo de beneficência por amor de Jonatã. Olha a aliança que foi feita lá atrás entre Davi e Jonatã, ele falando assim, aleluia, usarei contigo de beneficência por amor de Jonatã teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de continuo comerás pão na minha mesa. A partir de agora eu vou restituir todas as terras que era de teu pai, do teu avô, eu vou restituir tudo para você, aleluia. E a partir de hoje a tua história mudou, porque a partir de hoje você vai sentar aqui à mesa comigo, como um rei, se vestir como um rei, e comer como um rei, aleluia, junto com o rei, e vai dizer assim, aí isso aqui é tão lindo,
e mais uma vez ele se humilha. Olha que palavra que ele disse. E então se inclinou, no versículo 8, e disse: quem é o teu servo? Ele chega para Davi dizendo assim: quem sou eu? Para que, olha só, para que tu, ó rei Davi, olhando para um cão morto como eu, ele se comparando como um cão morto. Você já passou perto de um cão morto? Às vezes ele está fedendo aquele cão morto, e o cão morto você pode passar até chutar ele. Será que ele vai te morder? Não vai. E ele se comparando, você olhando para mim, rei, olhando para um cão morto como eu. E agora Ziba, o que apontou defeito, agora Davi fala para ele assim, ó, quando Davi falou que eu vou restituir todas as suas terras, agora, isso aqui é tremendo, só que tem muito assunto para falar, mas eu vou encerrar por aqui dizendo assim, ó, e então chamou Davi a Ziba, o que apontou o defeito, agora Davi chamou Ziba e falou assim, ó, tudo que pertencia a Saul, e de toda a sua casa, eu tenho dado ao filho de teu senhor, eu tenho entregado para Mefibosete. Aí no versículo 10, e tu, Ziba, vai trabalhar, pois a terra e teus filhos, você vai trabalhar na terra, tudo agora, que pertence a Mefibosete, você vai lá trabalhar naquela terra, e você além de ir lá trabalhar naquela terra, olha só, tu, os teus filhos e os teus servos, vai recolher os frutos, para que o filho de teu senhor, que era Mefibosete, tenha pão para que ele coma. Olha só o que o Senhor fez, ele apontou o defeito, dizendo, um aleijado, e agora o Senhor muda a história e fala, agora você vai trabalhar, você vai lá, vai plantar, vai cuidar das terras, e vai ter que trazer todos os mantimentos da terra, vai trazer aqui a mesa, para que não falte o pão sobre a mesa de Mefibosete. Esse é o nosso Deus, irmão. Qual é o teu deserto? O que você tem passado, para finalizar? Qual é a tua luta? Qual é a tua dor? Qual é o teu problema? Deus é Deus que muda a história. Basta você crer e confiar no Senhor, porque a palavra do Senhor vai nos dizer, os que confiam no Senhor, serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Que essa palavra te ajude. Deus é Deus de promessa. Não importa o deserto, quem sabe no meio da luta, no meio da prova, todos viraram as costas para você, mas Deus manda te dizer, Ele muda a história, Ele te vê, Ele segura na tua mão e diz para tu nesta noite, não temas que eu te ajudo, eu estou contigo, somente tem de bom ânimo e esforça que eu sou contigo. Fica de pé, que Deus abençoe a todos vocês aqui nessa noite, amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor aqui nessa noite, e após a oração, os irmãos, nós já vamos orar, irmão, pelas ofertas, para deixar o tempo livre aqui, vamos orar já pelas ofertas, e após a oração, aqui já vai estar aqui o grupo louvando ao Senhor Jesus, aqui nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoa as ofertas, a contribuição, o dízimo dos nossos irmãos, aqueles, ó Pai, que vão contribuir com a Tua obra, aqueles que nada têm, o Senhor é poderoso, ó Pai, para abrir uma porta e confirmar, Pai, as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um. Senhor, prospera, repreendendo o devorador, migrador, as enfermidades, quebra todos os laços e dá vitória para o Teu povo, em nome de Jesus. Pode se assentar, vamos ouvir aqui o grupo louvar ao Senhor. Quero adorar.
Glória ao Senhor, igreja, aleluia. Prostrado aos teus pés, Aleluia. Deus, eu quero adorá-lo. Diante do trono vou erguer o meu altar.
Bate palmas e glorifique o nome do Senhor, irmãos. Aleluia. Jesus